Hoje no Salt Bank Show, o mágico mundo da Disney Pixar. Sob o comando do criativo diretor, animador e vencedor do Oscar John Lasseter, a Pixar produz filmes de arte que agrada a massa. Fundada em 1979 e adquirida pela Walt Disney Corporation em 2006, a Pixar concebe filmes e personagens modernos, criados em computador, porém inspirados nas clássicas animações à mão produzidas por Walt Disney no século XX. Quando criança, meus filmes prediletos eram da Disney. E o favorito de todos era Dumbo. Olha que coisinha mais linda! Meu segundo filme preferido é Bambi. Estudei todos os filmes da Disney, mas esses dois em especial são os meus favoritos. Bom dia, príncipezinho. Além dos ótimos enredos, uma das coisas que Disney fazia tão bem sem parecer óbvio Bom dia, príncipezinho! era levar o público para um outro mundo. E que hoje é o alicerce por onde começa toda a produção da Pixar. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream. Atualmente, os famosos parques temáticos da Disney também são povoados por personagens da Pixar, embora, a exemplo dos filmes, fossem todos muito diferentes. Nossa preocupação não é fazer a mesma coisa que a Disney. Eles fazem A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, O Rei Leão. E esses musicais estilo Broadway com o mocinho, o vilão, o coadjuvante engraçado e etc. Eu disse, vamos fazer algo diferente. E dentre os vários gêneros estudados, decidimos fazer um filme com brinquedos. Depois da discussão, pensamos em brinquedos vivos morando no quarto de uma criança. E os 2 dias que eles mais temem é o Natal e o aniversário do menino. Porque é quando chegam novos brinquedos. Por que não criar uma história sobre o boneco preferido do menino, que no aniversário ganha um boneco novo? O robô mais legal e desejado que alguém pode ter? Desde o primeiro dia, John nos explicou que Toy Story era justamente um retorno às origens. No exército de bonequinhos, por exemplo, dá para ver as imperfeições dos moldes de plástico e os pés grudados na base. Até pensamos em fazê-los andar e a base acompanharia como uma sombra. Mas o John falou: não, a base vai ser grudada. Vamos obedecer às limitações dos brinquedos reais. No final, tudo se encaixa, principalmente em animação gráfica. Você trabalha durante 4 anos, 3,5 só em partes separadas, e não sabe exatamente o que vai dar. De repente, nos últimos 6 meses, tudo começa a se encaixar e você diz, minha nossa, que maravilha, ficou lindo. Aí o pessoal da Disney diz, caramba, esse filme é muito bom. Para o infinito e além! Buzz, a gente passou o caminhão. Nossa meta não é o caminhão. Olha só! O quê? O que foi? O Woody e o Buzz! Oh, que bom que os encontrou. Onde estavam? Aqui no carro! Viu? Eu não disse. Bem onde você os deixou. John parece uma criança fascinada por tudo que faz e tudo que planeja fazer.
Meus amigos me ligavam dizendo, todo mundo está comentando que Toy Story é incrível. Como vocês fizeram? Mas a gente fez se divertindo. Era estranho andar na rua e ver outdoors com Woody e Buzz. Não era o que eu pensava sobre o nosso trabalho. Eu assisti Toy Story enquanto trabalhava em Los Angeles. E quando vi na tela, fiquei abismado. Não foi a tecnologia do filme que me surpreendeu, mas porque eram personagens novos, desconhecidos, e todo mundo se apaixonou de imediato. Não conseguia parar de pensar no que eu realmente gostava na animação clássica. Percebemos que o filme deu certo e faria sucesso nas telas, o que nos dava a chance de fazer outro filme. Mas como seria? Já estávamos um ano atrasados, se fosse o caso. Almoçamos bem rápido e começamos a pensar em ideias para o filme. E foi nesse almoço que Vida de Inseto foi concebido. Vida de Inseto, 1998. Chamamos de épico em proporção miniatura. É uma aventura gigantesca, com cenas de multidão, mas se passa no mundo dos insetos. Houve uma grande e significativa mudança de técnica do nosso primeiro filme para o segundo. Enquanto em Toy Story tudo era geométrico e tinha um material perfeito para ser o primeiro filme animado por computador, em Vida de Inseto, tudo era orgânico. Recriar a natureza do jeito que ela é, com as cores e o movimento, e muito mais desafiador com a animação gráfica. E a gente notou que tudo fica translúcido quando diminuído ao nível da grama, das folhas, das pétalas da flor. E tornar o mundo translúcido é como viver cercado por janelas de vidro. Então acho que foi um dos filmes mais lindos que fizemos até hoje. Tá bom, Flick. Hora de pousar. Não. A circulação do meu pé. Não vão. Deixa a vareta no chão. Flick, não estou brincando. Larga ele. Larga! Corram! Ele é bem veloz para não ser tão pequeno. Passarinho! Monstros S.A. foi o primeiro longa da Pixar que eu não dirigi. Pedi a Pete Docter que pensasse em uma ideia, porque queria que ele dirigisse o próprio filme. Depois de Toy Story, fiquei impressionado com tanta gente me dizendo que achava que seus brinquedos também ganhavam vida. Então comecei a pensar em outras coisas sobre as quais tínhamos a mesma ideia. Ele pensou em um filme em que à noite, quando as crianças vão para a cama, os monstros saem de dentro do guarda-roupa, e a ideia fica mais fantástica. É que eles pegam o grito das crianças e transformam em um tipo de combustível refinado. Monstros S.A., 2001. Estou me sentindo ótimo hoje, Mike. Em Monstros, fizemos uma vasta pesquisa sobre pelos de animais. Pegamos amostras de pelos naturais e artificiais de uma fábrica de tecidos. Também tivemos o cuidado em fazer os olhos iguais aos de um humano, até no jeito em que a pupila dilata e outras sutilezas que as pessoas não percebem conscientemente, mas que traz um ar de credibilidade como um todo. Olhe na bolsa. Que bolsa? Ai, não vou pedir nada hoje. Até mais, Célia. Me desculpe. O que aconteceu? Célia, tente entender. Preciso fazer uma coisa! Michael, olhe pra câmera! No 3. 1, 2... Depois de anos como único animador da Pixar, Ed Catmull finalmente me pediu para contratar mais um animador. Olhei em volta e me perguntei, mas quem? E me lembrei de Andrew Stanton, que estudou na CalArt, a mesma faculdade que eu. Andrew foi recusado pela Disney umas 3 vezes, e quando o chamei para trabalhar com a gente, ele disse, claro, não me importo em já ter sido recusado. E ele se tornou meu braço direito criativo no estúdio, co-dirigiu Vida de Inseto, e eu disse, agora é a sua vez. Procurando Nemo, 2003.
Na época, meu filho era pequeno e nós fomos a um aquário ver uma exposição. Dava para perder a visão periférica no salão em que eu estava e percebi que devia ser daquele jeito, embaixo da água. Vi que era um mundo fantástico para capturar em computador, quase com perfeição, mas não pensei em uma história. Aquele era apenas o cenário. 3 ou 4 anos depois, quando meu filho estava com 5 anos, eu comecei a trabalhar em vida de inseto. E me dei conta de que não estava passando muito tempo com ele. Em um dos meus raros fins de semana de folga, insisti para irmos ao parque, porque eu estava desesperado para compensar o tempo perdido no último mês. Decidi deixá-lo solto, pois o tempo todo eu dizia, não pegue isso, cuidado, não se suje, cuidado com o olho, cuidado com os carros. Eu só queria ser um pai com a melhor das intenções, de passar um tempo com o filho, mesmo que não fosse do meu jeito, e vi que esse não era um problema só meu. Você está encrencado, jovenzinho, ouviu? Muito, muito... O quê? Me ajuda! Estou indo, Nemo! Entrem aqui, crianças! Não! Não! Pai! Ele me apresentou uma história incrível sobre um pai-peixe que se perde do filho e vasculha o oceano para reencontrá-lo. Para ele, era uma história biográfica. Era sobre a relação que ele tinha com o pai e que hoje tem com o filho. Tudo se encaixa de forma divertida e emocionante. O peixe dourado tem uma memória de 3 segundos e deve ser uma coisa muito complicada. Então eu achei que seria uma boa característica para um personagem engraçado. Mas a minha responsabilidade era grande, pois eu queria fazer um filme de 90 minutos em que pai e filho não ficam juntos mais que 10 minutos no filme inteiro. Então, quem seria o companheiro engraçado do Nemo? Foi quando criei a Dory para isso. Ela seria essa figura protetora, substituta do pai ao longo do filme. E de repente me senti um gênio, porque vi que ela era um personagem essencial à trama. Já para de me seguir, ouviu? Do que você está falando? Você vai me mostrar para onde o barco foi? Barco? Ei, eu vi um barco, passou por aqui não faz muito tempo. Ele foi por ali, vem comigo. Espera um pouco, qual o problema? Você já me disse para que lado o barco foi. Já disse? Tem a ver com vencer seus medos sob o ponto de vista de um pai. É esse tipo de emoção que o filme inteiro tenta passar. Só uma mordida. Cana, uma mordidinha. Não tem saída, tem que ter um jeito. Quem bate? Me ajuda a achar uma saída! Volta mais tarde, estamos tentando fugir. Não tem saída, mas tem que ter um jeito! Achei uma coisa! Escape? O que será que significa? Escreve do mesmo jeito que a palavra escape? Vamos! O Bruce chegou! Qualidade é o melhor plano comercial. Primeiro fazer um grande filme e depois pensar em produtos, atrações e parques temáticos. Quem quer se divertir com os brinquedos, faça barulho! Eu disse quem quer se divertir com os brinquedos, faça barulho! Eu quero ouvir vocês! John Lasseter é um dos grandes contadores de história do nosso tempo. E temos o privilégio de usar os personagens criados pela Pixar nos parques da Disney. John é absolutamente criterioso ao levar os personagens para o mundo dos parques temáticos. A Rua Pixar, na Disneylândia, por exemplo, é um estúdio em que ele queria criar uma casa para os personagens da Pixar, tanto os que já existem, quanto os que serão inventados no futuro. Estou no mar! Ai, caramba! Temos uma atração chamada Conversa com o Crush, com a tartaruga de Procurando Nemo da Pixar. Nela criamos uma ilusão em que o Crush está atrás de um vidro em um aquário e a gente fica olhando para ele. Olha quanta gente nesse aquário, mano! Oi, Crush! Ei, como vocês estão hoje? É uma técnica sofisticada que exigiu muita criatividade. É uma combinação de videogame, atração de parque temático e filme de animação.
Olha só, eu vou mostrar o solo oceânico pra vocês. Quem quiser fazer uma perguntinha sobre as tartarugas marinhas, é só levantar a mão. O que você come de manhã? O que eu como? Pergunta maneira, gatinha. Está vendo essa coisa aqui? É grama marinha. Eu também como algas marinhas, por isso que eu tenho essa linda e maravilhosa cor verde. Eu desenhava o tempo todo e sempre adorei cartoons. Meus pais não conseguiam me tirar da cama para ir à escola. Mas sábado de manhã, quando passavam os desenhos animados, eu levantava bem cedo e assistia o dia inteiro. Quando eu disse à minha mãe que queria ser desenhista e um dia trabalhar com Walt Disney, ela falou que era um grande objetivo e ela e meu pai me dariam toda a força. Fiz curso superior no Instituto de Artes da Califórnia no ano em que surgiu o programa de animação gráfica. E todos aqueles maravilhosos desenhistas da Disney se aposentaram e viraram meus professores. Foi realmente uma época incrível. Nosso grupo era extremamente criativo, porque nossos professores eram artistas da Disney. Criadores de todos esses filmes fantásticos. Meus colegas de classe eram Brad Bird, John Musker, que fizeram A Pequena Sereia, Aladdin e por aí vai. Todo mundo acorde, 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 vamos, acordem todos! Alguns professores trabalharam na Disney, lecionavam na faculdade e exibiram os filmes que os alunos fizeram aquele ano. E Nightmare do John me surpreendeu. Nightmare fala de um menino que, de certa forma, é a pré-gênesis de Monstros S.A. O menino vai dormir e as coisas no quarto dele se transformam em monstros. O calor e o charme presentes nos filmes da Pixar estavam ali no trabalho de um aluno, embora tivesse apenas 3 minutos de duração. Os trabalhos na escola renderam um Oscar a John Lasseter, algo sem precedentes, e o levaram para o mundo profissional da animação. Enquanto eu fazia faculdade, consegui um emprego de férias na Disneylândia, onde trabalhei por 2 anos seguidos como operação da atração Jungle Cruise. O mais legal nesse trabalho é que eu fazia parte da atração, pois eu era o guia. O roteiro que tive de decorar tinha as piores piadas do mundo. Mas era de propósito. Ali estão eles. Aqueles são os exploradores perdidos. Eles estão com as guerreiras rontas. Mas hoje existem Pocahontas. Eu sempre fui muito tímido. Era o mais jovem da minha família. E ficava me escondendo atrás das pernas de minha mãe, quando era criança. O trabalho de guia do Jungle Cruise me tirou da concha e me ensinou a ter o timing da comédia. Ter trabalhado na Disney foi uma parte importante de mim e de quem eu sou. Quando comecei a trabalhar nos estúdios Walt Disney, Walt ainda estava vivo na memória de todos. Eles sempre se referiam a ele apenas como Walt. Nunca ouvi o nome Walt Disney, mas apenas o Walt. A coisa mais importante para ele eram os filmes, e meus professores sempre repetiam isso. A tecnologia era sempre usada a favor da história. Meus 2 maiores mentores foram Frank Thomas e Ollie Johnston. Eles foram pioneiros no processo de animação dos estúdios Disney e depois nos passaram a tocha. É como se eles doassem todo o seu conhecimento para a gente. Os mestres se aposentaram e os que assumiram se sentiam ameaçados pelos jovens cheios de garra. Estavam produzindo Guerra nas Estrelas, Touro Indomável, Contatos Imediatos, Tubarão. Todos esses filmes ótimos como O Poderoso Chefão, com tanta coisa acontecendo, queríamos fazer o mesmo na animação, mas tínhamos que fazer só o que nos mandavam. Os filmes ficavam estranhos porque, se fossem engraçados, eles diziam, é engraçado demais, não vamos produzir. Se fossem de terror, diziam, não queremos filmes de terror. Eram tantos altos e baixos emocionais que o filme era gradualmente neutralizado, até virar uma linha reta. E eles eram peritos em produzir filmes que não tinham paixão nenhuma.
A Disney começou a produzir um filme de efeitos especiais chamado Tron e terceirizou os serviços de computação gráfica. Quando assisti, fiquei abismado. Não pelas imagens em si, mas pelo potencial do conceito. Os diretores do estúdio na época não estavam interessados. E eu pensei, esperem um pouco. Para mim é tão óbvio que isso é o futuro. Conheci um conto chamado A Torradeira Valente e fizemos um longa-metragem usando uma nova técnica. Mas quando a Disney disse que não estava interessada em animação gráfica, acabei despedido porque insisti no assunto. Eu não aceitava não como resposta e insistia. Eles disseram que iam procurar outra pessoa e me tornei um problema para eles. Depois de demitido da Disney, John foi contratado pela divisão de computação gráfica da Lucasfilmes. O primeiro filme que fiz foi As Aventuras de André e o Wally B. Foi meu primeiro personagem de animação, mas a técnica era tão limitada que só permitia o uso de formas geométricas. Recorri aos desenhos originais de Mickey Mouse que a Bioworks fez para o Walt Disney para saber o que fazer. E avançamos tanto na tecnologia vendo aquele simples desenho, na flexibilidade das formas e coisas do tipo. E eu queria dar características de cartoons ao filme. As Aventuras de André e o Wally B. Então voltei aos estúdios da Disney, mostrei o meu trabalho e eles disseram que continuavam sem interesse na técnica. Mas eu estava muito animado porque sabia o que eu tinha descoberto e o que deveria fazer. Foi quando Steve Jobs comprou o grupo inteiro da Lucasfilmes e fundamos a Pixar. A gente estava pensando em um nome para o grupo e escolhemos um termo computacional sobre a imagem de computador. Pixar é a mistura de pixel e arte. Pixel é cada quadradinho de cor que forma a imagem de computador. Lembro que naquele ano comecei a projetar uma luminária de mesa. Ed entrou na minha sala e disse que queria fazer um curta para mostrar quem era a Pixar. Perguntei qual era a ideia dele e fiquei olhando para a luminária que eu estava criando e pensei em fazê-la se mexer. Então um dos meus colegas havia acabado de ter um filho e um dia o levou na Pixar. Eu reparei como os membros de um bebê e de um adulto são diferentes em escala. A cabeça é muito maior, os braços mais curtos, e é por isso que eles são tão lindos. Voltei a olhar para a luminária e pensei, como seria uma luminária bebê? E a luminária bebê que eu fiz ficou linda. Criei uns movimentos com ela e comecei a desenvolver a história. Compramos todos os computadores comuns que todo mundo usava. Me explicaram que não poderiam comprar as câmeras móveis que estavam na moda na animação gráfica da época. Eu teria que fazer imagens com a câmera fixa, que eu também gostava. Mas me disseram que eu também não poderia fazer imagens de fundo. Como assim? Sem plano de fundo? Consegui fazer uma superfície de madeira e um fundo preto. Mas o interessante é que essas duas limitações fizeram algo pelo filme. Fizeram todo mundo se concentrar nos personagens. Na premiere de Luxo Jr., o público ficou encantado. Fomos aplaudidos em pé por quase 2 minutos. Era como se todos estivessem vendo o futuro. E estavam, pois pela primeira vez, a animação gráfica estava a serviço do entretenimento, com enredo e personagens. E não era apenas um mero fato criado por um computador. A Pixar fez um sucesso estrondoso e, ao contrário da maioria dos estúdios, nunca comprou roteiros ou ideias de terceiros.
Todas as histórias, ambientes e personagens são criados dentro da empresa, pelo próprio grupo de artistas. É diferente, pois foi criado com computação gráfica e não tem o visual dos clássicos da Disney. Mas acho que o espírito do nosso estúdio é igual ao da Disney. Todos os meus professores eram daquela época. O tipo de pensamento que eles me incentivaram a ter, o tipo de processo criativo que eles nos ensinavam, é a nossa base. A empresa foi criada sobre ela. De certa forma, vejo a Pixar como um bote salva-vidas da produção de filme verdadeiramente criativa. O que mais nos importa na Pixar é não deixar de ser complacente. Ter certeza de que sabemos o que fazer. Queremos sempre crescer, mudar, ser melhor, e para isso, pedimos a Brad que desse suas ideias de como ele acredita que um filme deve ser produzido e que trouxesse para o estúdio. A boa arte acontece quando estamos à beira da falência. Antes de Os Incríveis, todos os dias víamos o precipício lá embaixo devido à nossa ambição. Era um filme de muita ação, o que é bem difícil de conseguir na animação. Os Incríveis, 2004. Muita gente acha que desenho de ação é quando o coiote cai do penhasco e não morre. Mas é preciso obedecer certas leis físicas e mostrar que tudo tem um preço. Mostramos que eles realmente passam por aventuras pesadas, mas são fortes o bastante para aguentar. Nos episódios antigos de Jornada nas Estrelas, eles arremessavam pedras imensas, mas dava para ver que eram feitas de espuma, porque eles não as erguiam de um jeito verossímil. Tivemos esse problema com a animação, pois apesar de serem personagens com poderes especiais, tinham que obedecer limitações físicas para convencer o público de que não era um desenho animado de ação igual aos outros. Pode parecer que não há muita diferença entre os dois, mas foi o que garantiu o sucesso do filme. Apesar de ser uma cena meio escura, um dos meus momentos favoritos é quando eles pousam uma van dentro da cidade. E eu achava que precisava incrementar a cena. Até que John falou, espera aí, pode ser uma oportunidade. E se eles começarem a discutir sobre qual pista pegar? Respondi, nem mais uma palavra, nem mais uma palavra, já entendi. Vou desenvolver a ideia. Qual saída eu pego? Avenida Traction. Mas vai dar no centro, não é melhor a 7? Não, pega a 7! Viu? Perdi a saída! Perguntou qual a pista, eu respondi, pega a Traction. Mas ela vai dar no centro. Tá chegando, passa à direita, à direita! Não vou pegar a Traction! Vai perder a saída! Ah! Tá todo mundo bem aí atrás? Tá super bem, papai. Faz de novo, faz! Um filme sempre começa com uma ideia e não há limites. Às vezes é uma imagem, às vezes um conceito, mas geralmente começamos fazendo desenhos e frases. Depois montamos tudo em um roteiro. Depois fazemos o chamado storyboard, que parece uma versão em quadrinhos do filme. É um desenho de como o filme vai ficar. Filmamos cada quadro do desenho, inserimos música, diálogos e efeitos especiais provisórios e assistimos ao filme antes mesmo de produzi-lo. Dá mais trabalho que o longa em si. E, em alguns casos, a sequência é refeita 40 vezes. É uma loucura. Quando achamos que a sequência está boa, começamos a planejar os personagens e selecionar os atores. Fazemos as gravações e na edição os diálogos são sincronizados com as imagens paradas. Depois de construir os personagens, trabalhamos nos cenários. Ligamos a câmera e nessa hora tudo é igual a um filme de verdade, como um estúdio de filme de ação.
O animador pega uma cena, pega os diálogos e trabalha com uma máquina parecida com um robô do personagem no meio do cenário. Com base no áudio gravado, a função do animador é criar a atuação, expressão e gestos do personagem. Em caso de efeitos como vento, explosão, incêndio ou coisa do tipo, o filme vai para o departamento de efeitos especiais. A etapa seguinte é a iluminação, que é bem parecida com um filme tradicional. Luzes e refletores são instalados como em um estúdio de fotografia ou de um filme de ação. Depois de tudo isso, o vídeo é renderizado e ganha textura de superfícies, de tecidos, os movimentos que os animadores criaram, tudo junto em um frame muito bonito. É claro que são 24 frames por segundo, e quando passam pelo projetor, parece que estão se mexendo, que estão vivos, mas é tudo mentira. No mundo dos negócios, no mundo de Hollywood e no mundo em geral, ninguém quer se arriscar. Todos querem algo certo. E a maioria acha que só aquilo que foi popular um ano antes é o que vai fazer sucesso. Pois como todo mundo adorou, o certo é repetir, fazer a mesma coisa. Mas nós sempre acreditamos que o certo era fazer algo fresco e novo, algo nunca visto antes. Parece que o cinema ficou tão dependente de diálogos que eu aceitei o desafio de fazer um filme com um mínimo de diálogos. Wall-E fala basicamente de amor. Fala do significado da vida e de como o amor é o âmago de tudo. Foi maravilhoso produzir uma história do mais puro amor. Não havia um subtema, não era um elemento secundário. O amor era o assunto principal do filme. É estranho, mas foi preciso criar um universo distópico com um protagonista robô para podermos ser excessivamente românticos e melodramáticos sem desanimar o público. Tem um momento em Wall-E, quando ele finalmente encontra Eva. Ele tem uma pilha de isqueiros e ela descobre que um deles realmente funciona. Ele não sabia para que servia um isqueiro e fica hipnotizado. Dá para imaginar exatamente o que se passa na cabeça e no coração dele se ele tivesse um. A conexão do público com ele é imediata naquele momento. E é quase uma tradição em Hollywood passar lentamente de um personagem para o outro. Existe o olhar, o tom, o sentimento, e além de ser exatamente o que eu queria, percebi que a equipe sentiu a mesma coisa. E isso foi a luz que nos guiou no restante do filme. Foi do jeito que eu gosto de ver nos filmes. Talvez não fosse literalmente uma cena de amor, mas uma imersão, um transporte, por falta de palavra melhor, eu diria um canal para o amor. É por isso que eu sou viciado em cinema. Quando o filme estreou, houve uma conscientização do mundo sobre aquecimento global e outras questões ambientais tão urgentes que não saem da cabeça das pessoas. Ué, espera aí. Isso não parece com a Terra. Cadê o céu azul? Cadê o verde? Lembro que um colunista do New York Times disse que Wall-E estava mais ligado nas questões ambientais que preocupavam o público que os candidatos à presidência. Isso é o que vocês chamam de plantação. Vocês vão plantar todo tipo de planta. Vegetais, pés de pizza. Que bom estar em casa! Boa tarde.
Meu nome é Russell. Olha, garoto, eu não preciso de Sou explorador da natureza da tribo 54, Não, obrigado. Cabana do Vapor 12. Moleque! Será que o senhor está precisando Obrigado, de mas eu alguma não ajuda preciso de hoje? nada. Ai. O que surpreende as pessoas nesse filme é a emoção, e todos os filmes da Pixar são emocionantes. Walt Disney dizia que para cada sorriso existe uma lágrima, e eu acredito nisso. Todos da Pixar acreditam nisso. Eu amo animação. Não quero simplesmente tentar reproduzir a realidade no computador para ficar parecendo uma fotografia. Quero fazer de um jeito que as pessoas vejam que é um desenho. Vejam que é animação, mas que seja surpreendente. Esse foi um dos filmes mais cartoons que já fizemos. Pete Docter teve muita imaginação e queria fazer um clássico de animação estilo Disney, só que no computador. Este é o primeiro teste dos pelos de Doug, que depois vão ficar mais macios e esvoaçantes. As orelhas dele começam a balançar e assim por diante. É, a língua também. Up, Altas Aventuras, levou 5 anos para ficar pronto, da concepção até os últimos retoques, e 3 a 3 anos e meio foram gastos somente na história. Uou! De quem será que ele é? Senta, garoto. Olha, ele é bem treinado. Dá a pata. Muito bem. Late. E aí? Esse cachorro falou, e aí? Falei sim. Meu nome é Doug. Eu acabei de te conhecer, mas já te adoro. O quê? Meu dono fez essa coleira pra mim. Ele é um dono bom e inteligente. Ele fez essa coleira pra eu poder falar. Esquilo! Mas acho que ele tem um tom e uma temática bem diferentes dos outros filmes. Por outro lado, existem vários pontos que são típicos do estilo Pixar, como a comédia, a ação e, claro, o toque de emoção. Mas a intenção é que toda vez que você vá ao cinema ver um filme da Pixar, você se surpreenda. Não saiba o que vem pela frente. Sempre vai ser algo novo. Em 2006, a Pixar e a Disney passaram a ser uma só. E como diretor de criação das duas empresas, John Lasseter tinha grandes planos para a Disney. Nossa primeira decisão foi voltar a fazer animação desenhada à mão. Se existe um estúdio no mundo que tem que produzir animação à mão, esse é o estúdio, é a Disney. O precursor de tudo. Outra coisa que há tempos não era feito na Disney era o conto de fadas clássico. O verdadeiro conto de fadas. Eu adoro a Disneylândia nos Estados Unidos, na França e no Japão. Adoro a Walt Disney World e o que tem bem no centro desses parques? Um castelo. Os contos de fadas são a alma e o coração da Disney. Então pedi um roteiro a John Musker e Ron Clements. Esses caras são os mais Disney que eu conheço. Eu os trouxe de volta e pedi para que me dessem uma ideia. Tivemos a ideia de fazer um conto de fadas musical baseado em O Sapo Príncipe, ambientado em Nova Orleans nos anos 20. Mas a gente queria uma animação à mão, e John abraçou a ideia. Ele fez uma pesquisa de marketing com o público jovem americano de 15 a 19 anos para saber do que gostavam. Mas o principal era a diversão, a vontade de querer fazer algo do tipo. E a gente topou fazer o filme. Eu estou animando uma versão estilizada de Tiana. Ela vai da primeira à última folha. Vou fazer uma sobreposição na pena do cabelo dela. A impressão é de que tem uma flexibilidade natural. Vou deixar a boca dela aberta. Agora vou juntar a imagem de cada folha e fazer traços mais complexos nos desenhos. E continuo virando as folhas para verificar se os traços estão consistentes. Se eu desenhar uma cabeça muito pequena em uma folha, a outra vai fazer boom na tela. Isso não pode acontecer. Todos os traços devem ser consistentes. A Princesa e o Sapo. Acho que você quer um beijo. Claro, um beijo agora seria ótimo. Oi, eu sou o Príncipe Naveen. Na Maldônia! Príncipe?
Fui amaldiçoado por um ditador. Eu era um príncipe charmoso, bonitão, pé de valsa, e no minuto seguinte só me lembro de ver isso daqui. Por ser o último conto de fadas ainda não contado, A Princesa e o Sapo parecia o ponto ideal para começar. Acho que o desejo de John era trazer de volta um pouco das raízes que se perderam na última década, ou mais. Ele queria trazer aquilo pelo qual somos famosos. Antes de eles chegarem, este lugar estava afundando. Era um barraco que produzia filmes que não faziam sucesso. O motivo é que nossos vários diretores de criação, que nunca tinham feito um filme antes, precisavam dar conta do recado. Diz a lenda que John Lester levou todos os diretores para jantar e no final da noite disse: "Se vocês não desenharem, eu demito vocês." John é um cara muito criativo. Começou com animação tradicional na Disney e provocou uma onda de transformação como nunca havia acontecido entre o grupo de executivos, que deram os braços e se uniram no mesmo desejo de voltar a fazer bons filmes. Estamos apaixonados por fazer cinema, como éramos antes. Durante muitos anos, andamos a passos lentos no ramo da animação à mão na Disney. E é maravilhoso poder retomar tudo isso. É como voltar a participar do jogo e reviver uma paixão. É um estilo de vida incrível ser animador. Ainda tenho a minha velha mesa de animação. Tenho lápis e papel e uso a imaginação. Estou quase terminando uma cena em que ela segura o sapo, que na verdade é o príncipe Naveen. E está passando um sermão nele. Veja que neste quadro ela começa a erguer a mão. Agora ela está apontando o dedo para ele e dizendo algo. Depois as expressões ficam um pouco mais tensas porque ela está brava. Essa parte é o que chamo de diálogo parcial. E depois um assistente vai preencher o desenho. Mas eu mesmo faço a boca, porque é importante deixar o esboço do meu traço pessoal. O desenho é feito em azul claro, pois é o primeiro teste. Depois que eu gosto e aprovo o desenho, que eu sobreponho as folhas e dá certo, eu vou para o teste final e deixo os traços consistentes. Nessa etapa eu uso grafite. O divertido dessa personagem é que ela tem a pele flácida e uma papada enorme. E dá para perceber quando eu passo deste para este outro quadro que a pele do pescoço fica balançando conforme ela mexe a boca. É uma característica da personagem ter essa pele flácida que balança e reage aos movimentos corporais dela. Desenvolvimento do trabalho. Nós recorremos ao passado da animação na Disney para entender qual filme tem o estilo que a gente quer copiar. E concluímos que desde o início, com o curta O Vapor Willie, o Walt sempre aprimorou seu estilo, sempre aprimorou seus animadores, e isso nos fez concluir que A Dama e o Vagabundo é o ponto alto do estilo único e singular da Disney. Analisando os filmes da Disney, entendemos que eles são desenhados dimensionalmente, e a ilusão tridimensional é criada pela maneira com que o fundo da cena é desenhado, como por exemplo em A Dama e o Vagabundo, de meado dos anos 50. Depois os filmes ficaram de certa forma mais estilizados e planos. Neste filme, para retratar o universo de Nova Orleans, nos inspiramos em A Dama e o Vagabundo e Bambi. Usamos aquela natureza lírica de Bambi nos cenários e os lindos elementos arquitetônicos de A Dama e o Vagabundo nas cenas do bairro francês. Depois foi só escolher os personagens certos. Eu adoro animação à mão. Acho fantástico. E todo mundo dizia que ninguém mais queria ver animação à mão, só animação de computador. E eu pensava, não importa a técnica usada para fazer o filme, mas como usar a técnica para divertir o público. Muita gente acha que o pessoal da animação à mão
está em guerra com o da animação gráfica, que vestimos nossos uniformes e colete e saímos no braço. Mas o fato é que usamos o computador para auxiliar na animação à mão. Porque, antigamente, a gente tinha que esperar 2 dias para um teste de cor voltar do laboratório, antes mesmo de ver qualquer coisa e saber se ia dar certo. Não tenho dúvida nenhuma quanto ao uso do computador na animação à mão. Para mim, a computação não acabou com a tradicional, mas é mais um jogo na caixa de brinquedos. Digamos assim, o nosso objetivo é o mesmo. Os personagens conquistam o público, as histórias conquistam o público. O que a gente conseguir é válido. Estou planejando Louis, um crocodilo trompetista. E começaram a discutir se ele vai conseguir se equilibrar na cauda e se impulsionar na água. Eu ainda não o animei, e muita gente já me fala que esse não é o tipo de coisa que um crocodilo faz. E eu digo, confia em mim, vai dar certo. If I were a human being, I'd head straight for New Orleans, and I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. You try to hire people that are smarter than yourself. Você tende a contratar pessoas mais espertas que você. E foi o que fizemos. Eu sempre tento contratar pessoas mais espertas que eu. Uma vez o Ed falou uma coisa engraçada. Às vezes, eu me sinto a pessoa mais burra da Pixar, porque só contratamos pessoas mais competentes que a gente. Mas fazemos tudo pelo público. Adoro ir ao cinema sem me identificar. Ver as pessoas assistindo aos nossos filmes. Ver a alegria no rosto delas. E depois ouvir as crianças comentando. É uma coisa, minha mãe estava certa. Fazer arte é uma profissão nobre. E eu sempre vou trabalhar com muito carinho. That visions are so